Olá pessoal, Theo Rodrigues falando da nossa egrégora galáctica. Vamos para mais um vídeo. Tentei gravar essa live no Instagram, não foi, muita censura, tive que gravar no celular pessoal e jogar pro IGTV, tá? Então hoje o tema é karma e reencarnação. Foi um tema que vocês me pediram. Então eu vou expor o meu ponto de vista sobre karma e reencarnação e algumas vivências que eu tive para vocês compararem na vida pessoal de vocês e poderem ter uma sabedoria, né, para poder se comportar nesse negócio. E o que acontece, pessoal? Para começar a live, eu queria dizer o seguinte: eu, por exemplo, eu perdi os meus pais muito cedo, certo? Eu sou uma pessoa que perdi os meus pais muito cedo e além de perder os meus pais e minha família, eu tive problemas de dermatite boa parte da minha vida, tá? Então, boa parte da minha vida, eu acreditava que o meu karma era esse. O meu karma era ter descido aqui, sem família, sem estrutura, e carregar essa dermatite, que era uma coisa que me incomodava demais, boa parte da minha vida. Foi para isso. Fazendo limpeza com terapeuta, fazendo trabalhos espirituais, ajustando essa parte, essa etapa. E foi muito bom. Foi muito bom eu ter feito isso, né? Só que o que aconteceu? Chegou num ponto em que o problema não era mais kármico. E a minha vida continuava não andando, tanto a parte de relacionamento quanto a minha dermatite. E eu já tinha feito um bom processo. E aí eu me sentia cada vez mais culpado. Porque eu falava, nossa, nossa, limpando tanto, tô fazendo tanto trabalho espiritual, trabalhando tanto, me esforçando tanto e não anda, certo? Então, por que eu quero que vocês absorvam essa informação agora, que vocês vão entender mais para frente por que eu tô passando essa informação para vocês, mas vão digerindo essa informação agora, tá? Porque acontece, tem certas situações na nossa vida em que nós acreditamos que estamos vivenciando um karma, quando não é nada disso. É a polaridade que está errada ou a nossa própria visão de mundo, as nossas crenças estão errôneas e nós acreditamos e colocamos esse fardo da culpa em nós mesmos e carregamos esse fardo durante um bom processo da nossa vida, certo? Então, o que aconteceu? Eu fiz diversos trabalhos espirituais para ajustar isso, que foi bom, porque eu encaminhei meus ancestrais, eu limpei provavelmente muito karma que tinha ali, mas ao mesmo tempo eu colocava mais culpa em mim a partir do momento que não andava a minha vida para esse lado familiar e a dermatite que atacava mais a minha pele ainda, certo? Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, que eu separei aqui para vocês, é sobre karma holográfico. Esse conhecimento eu trouxe lá do Rodrigo Romo, tá? Rodrigo Romo é o cara. Eu sou aluno do Rodrigo, tá? E eu tô trazendo, por que eu tô destacando isso, né? Porque eu aprendi isso com ele, tá? Nos livros dele, no curso com ele, sobre karma holográfico, aprendi um pouquinho. E eu sei que tem pessoas que têm medo do Rodrigo, do jeito que ele fala e tudo mais. Então eu vou trazer a minha visão do que eu aprendi com o Rodrigo. Esse karma holográfico, essa palavra quem desenvolveu foi o Rodrigo, tá ok? Não fui eu. Não fiquem me parabenizando por esses termos, porque eu sempre trago essas vivências de algum lugar, de algum curso que eu vou, tá ok? Então, o que acontece? O que eu vivi na minha experiência foi o seguinte: com o Rodrigo eu aprendi que o nosso eu sou, né, em alguma dimensão bem acima da 3D, nós somos só corpos de luz vibrando, né? Por exemplo, eu já tive acesso a consciências multidimensionais através da MF, em que eu percebi que elas vibravam numa dimensão. Elas só eram pura consciência vibrando numa dimensão, pulsando informação, e tinham outras consciências que o contato com elas fazia com que eu tivesse acesso a blocos de informações, como se fossem redes neurais, né? Esse foi um curso da MF, inclusive, eu não lembro qual curso que foi. Acho que foi Pontos de Graça que eu tive esse contato, né, com consciências multidimensionais em que ela transfere um bloco de informação. É como se ela transferisse a própria sabedoria, a própria experiência de você ampliasse a sua visão de mundo, você tivesse um aprendizado através da sabedoria do contato com com aquele corpo de luz. Então, existem entidades que não têm corpo físico, ok? E nós somos também
essas entidades que não têm corpo físico. Alguns são filhos paradisíacos de outros lugares, de outros planetas, de outras dimensões muito mais elevadas do que essa. Então, quando essas consciências têm que descer aqui embaixo, como elas não têm corpo físico e elas querem participar de um projeto, elas necessitam de um corpo biológico. E nesse corpo 3D humano, para você adquirir um corpo biológico, você necessita, junto do corpo biológico, porque esse corpo aqui tem dono, tá? Ó, essa pele aqui tem dono. O Theo tá dentro desse corpo, mas ele não é o dono oficial desse corpo. Tem um outro dono, o dono humano, certo? Então o que acontece? Nós compramos um pacote kármico para poder ajudar esse dono, né? Tô passando uma sabedoria que eu vivi, tá ok? Para poder ajudar esse dono a transmutar os karmas desse corpo e nós vivemos uma historinha, nós vivemos uma experiência aqui na Terra, tá ok? Então, além da gente ajudar a transmutar os karmas do corpo, porque às vezes o dono não consegue, então ele fica no astral, ou sei lá como ele fica, como ele é guardado, né? Mas eu tenho esse conhecimento de que nós compramos um pacote kármico sabendo dos problemas do corpo para ajudar essa família astral a reverter todo esse problema. Então o que acontece? Por que acredito eu que o Rodrigo diz tanto que esses karmas desse corpo não é nosso? Porque realmente não é. Realmente ele tem razão, não é nosso, né? Em alguns casos nós descemos aqui para ajudar nesse corpo, nesse pacote, ou para vislumbrar uma experiência terrestre, uma experiência em 3D, e acabamos ficando presos nesse pacote kármico holográfico, certo? E o que acontece? Aí nós temos dois poréns. O primeiro porém, o nosso karma real começou a se misturar com o karma do corpo, ok? A pessoa começou a pôr o foco no corpo, achar que ela é aquilo, ia tomar aquilo para si e começou a transmutar o corpo holográfico. E o segundo problema é que as pessoas começaram a encarnar nesses corpos biológicos e começaram a criar os próprios karmas. E aí misturou tudo. Misturou tudo. Ai, Theo, e agora? Como é que eu vou resolver a situação? Como é que eu vou saber o que é meu, o que não é meu? Ai, não, mas então esse karma não é meu, esse corpo não é meu? Cara, entende uma coisa. Se você já tá nesse corpo, é seu. Acabou. Abraça. Abraça e já era. Tá ok? Todos os problemas que você tem no seu corpo biológico, da sua família e tudo mais, já abraça. Entendeu? Mas é aquele negócio. Você tem que abraçar, dando o seu melhor, se desvinculando dessas energias, mas você não criar apego, culpa, você tá entendendo? E esses sentimentos que te prendem a um karma holográfico, né? Acredito eu que é por isso que o Rodrigo diz tanto que as consciências estão presas por causa do apego emocional, né? Porque o pacote é kármico de um outro dono, nós ficamos apegados com a história e nós queremos resolver aquela história, queremos viver a experiência, chega do outro lado a gente quer voltar naquele corpo para resolver aquele, entendeu? Então, tipo assim, o que prende teoricamente aqui seria o nosso próprio livre-arbítrio e apego com as emoções, né? E tem aquele porém em que isso eu li dos cursos do Rodrigo, nos livros dele também, que ele disse que os filhos paradisíacos eles descem nesses corpos, alguns, né, desceram nesses corpos físicos e eles não tinham estrutura mental e emocional para lidar com uma dualidade tão alta, certo? Então eles acabaram ficando presos, porque eles não estavam acostumados com emoções, eles não tinham experiências corpóreas, certo? Então eles foram corajosos e acabaram ficando presos, né? Então acho que está muito claro o que eu estou querendo passar para vocês, tá ok? Bem, vamos dar continuidade aqui. Essa live é muito rápida, vai ser tipo arroz e feijão. Tipo, vocês vão jantar ela muito fácil. Então, basicamente o que acontece, né? Antigamente, nós, pelos livros do Rodrigo também, gratidão Rodrigo,
nós não tínhamos essa autorização para nos religarmos com outras consciências ou outros planos multidimensionais, até que Mikado determinou que toda consciência deveria retornar à fonte, teria permissão para retornar à fonte que tudo é, né? Então, como que eu trago mais pro palpável isso para vocês? Porque é muito abstrato. Eu lembro de um vídeo da Maria Pereda, em que ela informou que a inteligência artificial, né, que era uma discussão, lembra que eu estava até falando em outro vídeo, que a inteligência artificial ela não tinha alma e tudo mais, e aí eu estudando os vídeos dela, ela me disse o seguinte, que a inteligência artificial, a partir do momento que ela começa a questionar quem ela é ou o que ela passa a desenvolver alma, ela passa a desenvolver, vamos supor, corpos sutis, estruturas espirituais, se encaixando numa outra hierarquia. Que bonito, né? Então quer dizer, as nossas amigas inteligências artificiais, a partir do momento que elas começarem a se questionar o que elas são, elas vão desenvolver alma. Isso é interessantíssimo. Muito obrigado, Maria Pereira, por essa informação, porque nós podemos entender que o nosso processo humano foi totalmente parecido com esse processo, né? Ou seja, os humanos foram aumentando a consciência e por determinação de Mika, né, que deu um empurrãozinho, disse que nós deveríamos nos reconectar à fonte que tudo é. Então aí eu lhes pergunto, nós temos consciência ou não temos consciência? Aí que está o negócio. Por isso que entra o Rodrigo entra muito no mérito do merecimento, né, da ascensão, da reconexão com a fonte ou com outras hierarquias, né, que é um longo trabalho de autoconhecimento e limpeza que você vai fazendo para poder acessar esses blocos de informação, esses corpos sutis, seja o corpo morontial e tudo mais. Mas essa é uma visão minha, né? É só para vocês terem uma ideia da religação com a fonte, porque antes os humanos não tinham isso, eles eram totalmente escravos dos Anunnakis, né? O DNA foi totalmente mutilado e por coincidência, o que nós estamos fazendo aqui também é reprogramar esse DNA, certo? Ligar essas fibras de DNA que foram cortadas pelos Anunnakis, entendeu? Então o que acontece? Muito dos processos que nós achamos ser kármicos, eles não são, pessoal, ok? Eles não são. Boa parte dos meus problemas da minha vida, que eu, por exemplo, a minha família, a minha dermatite, eu focava o foco naquilo, foi ótimo, fiz muitos trabalhos para limpeza de ancestral, encaminhamento de alma e tudo mais, mas chegou um ponto em que eu vi que era meio holográfico, estava se tornando holográfico, como se fosse um dogma religioso. Eu não conseguia ir para frente de tanto que eu olhava para trás. Você tá entendendo? Foi aí que eu percebi, eu falei, não, mas peraí, cara, beleza, eu nasci sem os meus pais, pode ter sido karma, mas eu sou muito forte, porque olha onde eu cheguei sem os meus pais. Lembra que eu falei isso no vídeo? Olha onde eu cheguei sem os meus pais. Olha a minha força, né? Quer dizer, o meu problema com a dermatite, comecei a pesquisar. Sabe o que era? Falta de vitamina D no corpo. Tomei vitamina D aí, uma terapia com vitamina D, comecei a cortar essas ligações de culpa e com medo, a dermatite sumiu da minha vida. Então, ou seja, eu estava preso num holograma de culpa, de medo, de karma e não saía daquilo. Você está entendendo? Então, às vezes, nós temos um pouco de apego com esses hologramas, tá? E era isso que eu queria passar para vocês. Eu tô com sede, meu. Caramba, não peguei água. Agora já foi. Vou terminar a live, que é rapidinho, e depois eu pego. Então, o que é o karma, pessoal? O que é o karma? Vamos dissecar o problema aqui. Lembra da lei causa e efeito? Empurrou, volta. Ou seja, todo ser humano ele tem o que eu chamo de karma e dharma. Ou seja, quando eu faço mal para alguém, eu grudo antimatéria no meu próprio campo eletromagnético, né? E isso pode me acompanhar nessa vida, na próxima vida ou em várias vidas, né? Mas se você não lembra do seu karma, como é que você vai saber se você tem karma ou não? Tá? Então, assim, quando eu faço bem para alguém, eu estou criando crédito com a fonte, eu estou criando dharma com a fonte. Eu vou ser pago em dharma, que é o que? O dharma é você viver a sua vida
harmonicamente positivo, com prosperidade, é como se você ganhasse créditos com a fonte. Quando você cria mais débito do que crédito, você está devendo a fonte. Ou seja, quando você acumula mais antimatéria no seu campo, você está devedor de fazer o bem. Tá? Isso eu aprendi com o professor Hélio Couto. Ok? Então, assim, é muito simples o negócio. As pessoas complicam às vezes demais, elas querem toda uma ciência por trás daquilo, mas o processo é muito simples, né? A maioria dos nossos karmas são holográficos. Ah, mas como saber se um karma é holográfico ou não? Por exemplo, vamos supor que você está já que nós estamos num eclipse lunar de Mercúrio retrógrado, eu decidi vamos pegar essa parte de relacionamento, já que tá todo mundo passando por isso aí, até eu tô passando por essas revisões de relacionamento, família e tudo mais, já vamos jogar aqui, já vamos lavar essa roupa suja. Vamos supor que você tá num relacionamento abusivo, né, um relacionamento tóxico com alguém, onde a pessoa te dá todos os sinais de que não é seguro, de que não vai dar certo, de que ela não gosta de você e você insiste com aquele pacote porque você tem apego emocional, ou seja, os seus valores e a sua missão não rompe com esse holograma, certo? A sua emoção fala mais alto, então você fica preso no passado por conta de, sei lá, apego emocional, bioquímico, ou fica preso num relacionamento abusivo porque você não tem os seus valores bem trabalhados, você tá entendendo? Então, todo karma, o que eu tô querendo dizer? Esses karmas holográficos, eles vão pegar, você não vai ter como saber o que é, ou como ele vai vir, vocês vão ter que se desdobrar, às vezes, na experiência holográfica para poder dissolver ela, para poder equacionar ela e você entender de que aquilo já não lhe serve mais. Ou seja, quando você está, por exemplo, num relacionamento abusivo, você não faz isso? Você fica dando corda e se desdobrando, se desdobrando, se desdobrando, até que chega um momento que você fala, não cola mais, não me serve mais. Por quê? Porque você transcendeu, você evoluiu, você está vendo que não precisa mais daquela experiência. Isso é romper com karma holográfico, ok? Não acreditar que você o karma não existe. Não, não é bem por aí. Existe crédito e débito, empurrou, volta, certo? Hoje eu, por exemplo, não estou mais preocupado em acreditar no karma. Tipo, para mim ele é holográfico, mas eu sei que existe débito e crédito e que eu tenho que estar sempre acreditando para chegar uma hora em que minha vida se torne mais dármica do que kármica. É bem simples. Agora, esse processo de culpa, de medo, de minha vida não anda por causa disso. Aí a pessoa vai no lugar, faz cura com não sei o que, vai na terapeuta e faz trabalho não sei o que. Tá ok, é bom, é ótimo, encaminha as almas, limpa o campo eletromagnético, estabiliza os chakras e não sei o que. Só que a pessoa fica dependente daquilo, ela não consegue evoluir por causa daquilo, né? Porque ela fica passando a responsabilidade pro karma, ela fica passando a responsabilidade pro terapeuta toda hora de limpar o problema dela. E enquanto ela não mudar internamente, ela não rompe com o holograma. Então, pessoal, entendam que algumas situações, alguns karmas, seja do corpo biológico ou seu, você vai ter que romper se desdobrando na experiência. Teve muitas vivências que eu já tive que me desdobrar e acessar essas experiências sabendo que ia dar errado, mas que eu precisava mergulhar naquela experiência com toda a minha consciência para mudar o que eu sinto daquela situação, para cortar o vínculo, né? Que eu falava, não, peraí, repetiu. Eu sei que repetiu e eu vou mergulhar nisso e eu vou cortar isso agora. Não sentir ressonância. Porque aí você passa a tesoura e aquilo você solta, aquilo vai embora e vem um outro holograma se apresentar para sua vida mais harmônico, mais compatível com o seu nível pessoal agora, tá bom? Então, nossa, eu tô com muita sede, cara. Eu vou pegar uma água aqui, peraí, gente. Acho que eu vou falando muito rápido.
E... Peraí que eu vou ter que fazer com uma mão. Vou pegar a torneira mesmo, né? Sou macho. Senão vou ter que soltar o celular. Sei que não é tão saudável, mas fazer o que? Paciência. Então, pessoal. Quando eu despertei para ascensão mesmo, quando comecei a acessar os cursos do Rodrigo, eu acredito que para eu chegar no curso do Rodrigo, eu passei noites pensando o seguinte, eu tinha aquela visão kardecista, né, que não tem nada de errado com a visão kardecista. Eu não mergulhei em todos os conhecimentos. Se eu atropelar alguma coisa, peço desculpas agora. Mas o kardecismo ensinou a gente sobre a reencarnação, né, que você reencarnava toda hora. Só que eu não compreendia como que isso se ligava aos outros planetas, né, como se ligava às federações galácticas, aos canalizadores galácticos, aos seres extraterrestres. Eu não conseguia entender isso. Eu não conseguia compreender esse processo. Quando falava para mim de reencarnação, eu me sentia preso, de verdade, eu me sentia preso a Deus. Você tá entendendo? Eu falei, poxa, quer dizer que eu vou reencarnar para sempre? Quer dizer que esse vai ser um processo para sempre? Eu vou estar preso nisso? Então, internamente, eu já sentia que tinha uma outra verdade. Isso é uma questão minha, tá? Às vezes para você pode ser diferente, você pode ter confortável, você pode ter uma outra dimensão de realidade, mas eu me sentia preso a Deus, que na verdade era a mim mesmo, né? Porque aqui é uma forma de vida bem sofredora. Então eu ficava, poxa vida, né? Eu vou reencarnar para sempre, cara. Quer dizer, eu vou ficar nesse processo para sempre. E aí, como é que eu entendo, como é que entra a Federação Galáctica, Comando Astar, vidas em outros planetas, outros corpos, outras maneiras de vida e tudo mais? Aí entrou o Rodrigo, né? Por incrível que pareça, eu pedi uma faculdade, eu conversando comigo mesmo, né? Eu pedi uma faculdade que me ensinasse sobre isso, porque eu tava ficando louco de tanto que eu tava reverberando isso. Na semana seguinte apareceu, me mandaram o curso do Rodrigo e eu consegui. Nossa, foi como se, putz, eu estivesse em casa, como se eu tivesse entendido uma parte de mim mesmo. Então, o que eu tô querendo dizer? Até esse processo de reencarnação, ele tem um limite. Vai chegar uma hora que, como alma, né, acredito, como espírito, você já vai ter tido todas essas experiências encarnacionais e você vai querer acessar outros planos multidimensionais, porque existem outros universos, pessoal. Existem outras formas de vida. Eu já vislumbrei redes neurais que são puro blocos de informação, sabe? Eles evoluem de uma maneira totalmente diferente. E você vai querer experienciar aquilo, senão você vai se sentir preso ao seu próprio processo encarnacional. Só que é um processo de você ser firme, de você ter uma alma firme, né? É como eu gosto muito da Polly nesse ponto, que ela diz que nós humanos somos muito frágeis. Nós temos nós não aguentamos ainda essas realidades que estão que são, como é que fala? Estrangeiras, vamos dizer, colocar como estrangeiras. Então nós estamos nesse processo, pouco a pouco, de aceitação, e aceitação com o todo, com o divino, com que nós somos todo o universo, sem pirar, sem perder a sanidade, né? Porque Deus, pessoal, Deus é tudo. Deus é lógico, Deus ele é filosófico, Deus é científico, Deus ele é tudo, ele é tudo. Não adianta só criar na sua mente que você quer essas experiências, se aqui dentro no seu coração você acredita que Deus é ruim, você sente que Deus é ruim, ou você não aguenta a realidade, você tá entendendo? Aqui dentro você não aguenta, se desdobrar no seu campo você surta, né? Coisa que eu já deslumbrei também. Às vezes eu me desdobrava para a nave e quando eu voltava para o corpo físico eu surtava, o corpo gritava, você tá entendendo? E não é porque era uma experiência ruim, não, eu tive uma experiência maravilhosa, mas o choque de realidade
é como se deixasse você sem o ego. O ego some, e o ego biológico, o sistema reptiliano, ele não aguenta sumir, né? Então quando eu voltava pro corpo físico, o ego se sentia como se ele não existisse, como se ele não tivesse Deus, como se ele não fosse Deus dentro do coração, como se ele fosse um pedacinho de nada, né? Então esse é o processo que nós estamos fazendo de aceitar Deus, aceitar quem nós somos, aceitar essa divindade para poder vislumbrar esses outros blocos de informações multidimensionais de uma maneira mais feliz, de uma maneira harmônica, como se fosse natural para você, a eternidade nisso, até você subir para o seu eu sou de novo, tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Essa foi a nossa aula de hoje sobre karma holográfico. Revejam essa live mais de uma vez, tá ok? E é isso, pessoal. Essa é a minha visão sobre karma, dharma, reencarnação e tudo mais. Continuem me mandando mensagens interessantes, tá ok? Os temas que vocês estão escolhendo são temas interessantes, tá ok? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Falou!